Bento XVI, audiência geral. Quarta-feira, 4 de maio de 2005. O guarda de Israel. Salmo 120 das vésperas da sexta-feira da segunda semana. Caríssimos irmãos e irmãs, como já anunciei na quarta-feira passada, decidi retomar nas catequeses o comentário aos salmos e cânticos que compõem as vésperas, usando os textos predispostos pelo meu querido predecessor, o Papa João Paulo II. Iniciamos hoje o Salmo 120. Este salmo faz parte da coleção dos Cânticos das Subidas, ou seja, da peregrinação rumo ao encontro com o Senhor no Templo de Sião. É um salmo de confiança porque nele ressoa 6 vezes o verbo hebraico chamar, abre aspas, guardar, proteger, fecha aspas. Deus, cujo nome é invocado repetidamente, elege como o, abre aspas, guarda, fecha aspas, sempre acordado, atento e solícito, a, abre aspas, sentinela, fecha aspas, que vigia sobre o seu povo para tutelar de qualquer risco e perigo. O cântico abre-se com um olhar do orante dirigido para o alto, abre aspas, para os montes, fecha aspas, isto é, para as colinas sobre as quais se revela Jerusalém. De lá vem a ajuda, porque sobre eles habita o Senhor no seu templo. Versículos 1 a 2. Contudo, os, abre aspas, montes, fecha aspas, podem evocar também os lugares onde surgem os santuários idolátricos, as chamadas, abre aspas, alturas, fecha aspas, muitas vezes condenadas pelo Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 3, versículo 2, 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Neste caso, haveria um contraste. Enquanto o peregrino progride em direção a Sião, os seus olhos caem sobre os templos pagãos, que constituem uma grande tentação para ele. Mas a sua fé é inabalável, e a sua certeza é uma só. Abre aspas. O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Fecha aspas. Salmo 120, versículo 2. Também na peregrinação da nossa vida existem coisas semelhantes. Vemos alturas que se abrem e se apresentam como uma promessa de vida. A riqueza, o poder, o prestígio, a vida confortável. Alturas que são tentações porque se apresentam realmente como a promessa da vida. Mas nós, na nossa fé, vemos que não é verdade e que estas alturas não são a vida. A verdadeira vida, a verdadeira ajuda vem do Senhor. E o nosso olhar dirige-se, portanto, para a altura verdadeira, para o verdadeiro monte, Cristo. Esta confiança é ilustrada no Salmo através da imagem do guarda e da sentinela, que vigiam e protegem. É feita alusão também ao pé que não vacila, versículo 3. No caminho da vida, e talvez ao pastor que na pausa noturna vigia sobre o seu rebanho sem adormecer nem dormitar, versículo 4. O pastor divino não conhece repouso na obra de tutela do seu povo, de todos nós. Depois surge no Salmo outro símbolo, o da, abre aspas, sombra, fecha aspas, que supõe a retomada da viagem durante o dia ensolarado, versículo 5. O pensamento corre para a histórica marcha no deserto do Sinai, onde o Senhor caminha diante de Israel, abre aspas, durante o dia, numa coluna de nuvem para os conduzir na estrada, fecha aspas. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. No saltério reza-se com frequência, abre aspas, protege-me à sombra das tuas asas, fecha aspas. Salmo 16, versículo 8. Salmo 90, versículo 1. Há aqui também um aspecto realístico da nossa vida. Com frequência, a nossa vida move-se sob um sol desumano. O Senhor é a sombra que nos protege, que nos ajuda. Depois da vigília e da sombra, eis o terceiro símbolo, o do Senhor que,
abre aspas, está à direita, fecha aspas, do seu fiel. Salmo 120, versículo 5. Esta é a posição do defensor, quer militar, quer processual. É a certeza de não ser abandonados no tempo das provações, do assalto do mal, da perseguição. Este ponto o salmista volta à ideia da viagem durante o dia quente no qual Deus nos protege do sol escaldante. Mas depois do dia vem a noite. Na antiguidade considerava-se que também os raios lunares fossem nocivos, causa de febre ou de cegueira, ou até de loucura. Por isso, o Senhor também nos protege durante a noite. Versículo 6. Nas noites da nossa vida. O Salmo chega agora ao final com uma declaração sintética de confiança. Deus guarda-nos-á com amor em cada momento, tutelando a nossa vida de qualquer mal. Versículo 7. Todas as nossas atividades, resumidas nos dois verbos extremos de, abre aspas, sair, fecha aspas, e, abre aspas, entrar, fecha aspas, está sempre sobre o olhar vigilante do Senhor. Ele protege cada um dos nossos atos e todos os nossos tempos. Abre aspas, agora e para sempre, fecha aspas. Versículo 8. Desejamos agora, no final, comentar essa última declaração de confiança com um testemunho espiritual da antiga tradição cristã. De fato, no epistolário de Barçanúfio de Gaza, falecido a meados do século VI, um asceta de grande fama, interpelado por monges eclesiásticos e leigos devido à sabedoria do seu conhecimento, encontramos citado várias vezes o versículo do Salmo, abre aspas, o Senhor protege-te de todo o mal e vela pela tua vida, fecha aspas. Com este salmo, com esse versículo, Barçanúfio pretendia confrontar quantos lhes manifestavam as próprias fadigas, as provas da vida, os perigos e as desgraças. Certa vez, Barçanúfio, tendo-lhe sido pedido por um monge que rezasse por ele e pelos seus companheiros, respondeu do seguinte modo, incluindo nos seus votos a citação desse versículo, abre aspas, diletos filhos meus, abraço-vos no Senhor, suplicando que vos proteja de qualquer mal e que vos conceda, como a Jobe, a resignação, como a José, a graça, como a Moisés, a humildade, como a Josué, filho de Num, o valor nos combates, como aos juízes, o perdão dos pensamentos, como aos reis Davi e Salomão, a subjugação dos inimigos, e como aos israelitas, a fertilidade da terra. Conceda-vos a remissão dos vossos pecados, com a cura do corpo, como ao paralítico. Vos salve das ondas, como a Pedro, e vos poupe as tribulações, como a Paulo e aos outros apóstolos. Proteja-vos de todo o mal, como os seus verdadeiros filhos, e vos conceda que o vosso coração pede para o benefício da alma e do corpo, no seu nome. Amém. Barçanúfio e João de Gaza, Epistolário 194, Coleções de Textos Patrísticos 93, Roma, 1991, páginas 235 a 236.